Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudos sobre as Parábolas de Jesus. Hoje, a parábola escolhida é a parábola que Jesus fala a respeito do esposo, do noivo. A parábola em que acontece e ela é descrita nos evangelhos de Mateus, no capítulo 9, verso de número 15, no evangelho de Marcos, capítulo 2, nos versos de número 19 e 20, e também no evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 34 e 35. Nesse contexto, os discípulos de João Batista, eles vêm até Jesus para questionar o mestre em relação ao jejum, porque eles, os discípulos de João Batista e os próprios fariseus, jejuavam e eles não entendiam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Porque eles não exerciam essa prática do jejum. Porém, quando nós olhamos para o contexto do jejum, nós vemos que os discípulos de João jejuavam como um sinal de pesar pelo pecado e também por uma expectativa de espera pelo Messias que havia de vir. Então, eles jejuavam, eles aprenderam a jejuar com esse contexto, com esse propósito nas suas vidas. A mensagem de João Batista, ela era uma mensagem muito sóbria, era uma mensagem de sobriedade para aqueles que o seguiam. E por isso, né, os seus seguidores acabavam jejuando, né, em virtude dessa mensagem, desse aprendizado rigoroso que João exercia sobre os seus seguidores. Jejuar era visto como um sinal exterior de humildade e tristeza pelo pecado, mas também era uma disciplina para o corpo, né, aonde nós acabamos limpando a nossa mente e também fortalecendo o nosso espírito, né? Acabamos dando mais força, acabamos como que alimentando o nosso espírito com a prática do jejum, ou seja, possibilitamos que ele vença a nossa carne, né? Então, nesse contexto, né, ao jejuar, a gente acaba abstendo o corpo do alimento, que acaba enfraquecendo a nossa matéria física, a nossa carne, né? Ela se torna fraca. E isso acaba ajudando o nosso espírito a vencer sobre as tentações, sobre tudo que vem, né, com os prazeres da carne, para tirar o nosso foco daquilo que é espiritual. Então nós conseguimos nos fortalecer, ou seja, quando nós trazendo essa prática do jejum para um ato de arrependimento, é semelhante quando nós nos arrependemos, nós rejeitamos o pecado. Então nós começamos a iniciar um processo de abstenção da prática do pecado, né? E isso acaba sendo similar, né, muitas vezes a prática do jejum, ou seja, os discípulos de Jesus, ali naquela condição em que Jesus estava presente, eles não precisavam jejuar, porque eles tinham a compreensão, eles tinham o entendimento de que Jesus era o noivo, de que Jesus, na verdade, ele era o Messias, porque Jesus ele usa essa parábola, né, no comparativo ao noivo, mas os discípulos tinham o entendimento, eles acreditavam que Jesus era o Messias. Se o propósito visto por João Batista e pelos fariseus, né, era no intuito de ter uma expectativa da chegada do Messias, então os discípulos de Jesus não precisavam jejuar porque eles tinham essa compreensão de que Jesus Cristo era o Messias enviado. Jesus, ele não condena o jejum. O interessante é que ele mesmo, em Mateus 4, verso 2, jejuou, né? Então, mostra que Jesus, nesse momento, trazendo esse ensinamento, ele não está condenando a prática do jejum. Jesus está ensinando que o jejum ele deve ser feito, sim, pelas razões corretas.
né? Nós temos que ter as motivações certas e as razões corretas de praticar o jejum. Os fariseus, por exemplo, né, eles jejuavam duas vezes por semana. Eles praticavam esse jejum 2 vezes por semana, mas no intuito de externar para as pessoas a sua condição de santos, que eles eram santos. Então eles usavam essa prática do jejum, né, para mostrar para as pessoas que eles eram espirituais, que eles eram umas pessoas santas, né? E quando nós agimos dessa forma, jejuamos de uma forma totalmente errada e acabamos desperdiçando o verdadeiro benefício do jejum para as nossas vidas. O ensinamento de João Batista, quando nós olhamos para ele, vendo a forma como ele era rigoroso, o propósito de João era dar ênfase, né, na questão da lei. Então, João, quando ensinava os seus discípulos, ensinava os seus seguidores, ele focava na lei, ele focava no quanto nós não conseguimos cumprir a lei. Então, mostrando a necessidade do arrependimento, mostrando a necessidade de nos entristecermos por sermos pecadores, né? Pela essência de pecado que há nas nossas vidas. Então, João Batista, ele conduzia os seus seguidores a esse entendimento e fazia isso muito bem. Mas quando nós olhamos para a mensagem de Jesus, quando nós olhamos para o que Jesus queria ensinar, nós vemos o Messias enfocando o seu ensinamento em uma vida abundante. Ele queria que as pessoas usufruíssem, desfrutassem de uma vida abundante, que é o resultado do abandono do pecado. Ou seja, quando eu pratico espiritualmente o meu jejum em relação à prática do pecado, né, eu consigo viver uma vida abundante. Né? Eu consigo, por meio da minha conversão para Cristo, eu consigo viver a plenitude da vida que Deus preparou para que eu andasse, para que eu vivesse por ela. E os discípulos de Jesus estavam aprendendo com o Mestre esse caminho. Os discípulos de João, eles tiveram um bom começo, eles entenderam a importância do arrependimento, mas faltava dar o próximo passo, que era a confiança em Jesus. E nós, quando olhamos para as nossas vidas, quando examinamos a nossa conduta dentro das religiões que existem hoje, o que fazemos? Né? Como estamos conduzindo a nossa vida? Qual que tem sido o nosso foco? Será que o nosso foco está sendo na religião? Ou será que o nosso foco está sendo em Cristo e nos seus ensinamentos? O grande propósito de Jesus era ensinar que há um momento e as motivações adequadas para a prática do jejum. Entrar no reino dos céus é semelhante a ir a uma festa de casamento. Jesus traz essa alegoria, mostrando para nós que esse comparativo ele é muito importante, que a gente tenha essa compreensão. Jesus, ele se compara a um noivo. E o interessante é que na Bíblia Sagrada, a noiva, ela é comparada, ou seja, a Bíblia faz uma alusão da noiva, ou seja, um comparativo da noiva com o povo de Deus. Então, eles ilustram, né, o povo de Deus na figura da noiva, o que evidencia, o que nos mostra a dimensão do amor que Deus tem pelo seu povo. Então, quando nós vemos esse cenário, Jesus ilustrando que a presença dele era como se o noivo, o dono da festa, estivesse presente com os convidados. Né? Então, nós passamos a entender o que Jesus estava dizendo, que não era adequado que os discípulos dele jejuassem, porque eles tinham a compreensão de que estavam com o Messias, estavam na presença de Jesus. Mas Jesus, ele também sabia que a sua morte estava próxima. Então, aí sim,
seria importante a prática do jejum. Aí precisaríamos jejuar, né? Jesus também declara que por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Porém, para vivermos como livres, para vivermos uma vida liberta dessa escravidão, desse jugo de pecado que a carne impõe sobre as nossas vidas, nós precisamos sim fazer a prática do jejum, né? Hoje, para vivermos como libertos, nós precisamos jejuar para fortalecer cada vez mais o nosso espírito, vencendo a nossa carne toda vez, toda semana ou uma vez por mês. Use a prática do jejum, seja vitorioso sobre a sua carne, né? Se você, ouvindo essa mensagem, sentiu no desejo de se arrepender, de entregar a vida a Jesus, viver a plenitude da vida, mortificar a sua carne, fortalecer o seu espírito, deixe o seu comentário, né? Nós estaremos entrando em contato, orientando, explicando o que você deve fazer. Os demais, se você vem sendo edificado pelos nossos ensinamentos, deixe o seu like, né? Ative as notificações, compartilhe os nossos vídeos para que possamos alcançar mais vidas, semeando fé, amor e esperança nos corações. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.